Olá, gente. Quem fala aqui é pastor Júlio Nogueira, somos da Missão do Farol, como vocês já sabem, aqueles que têm nos acompanhado aqui já ao longo desses últimos 3, 4 anos. Estamos agora aqui dessa vez, essa aula que eu vou dar agora para vocês, que é intitulada Quais são os fatos importantes, relevantes para 2017, ou seja, para daqui a 2 meses, exatamente, estamos a 2 meses do ano 2017. Então, eu tentei, na verdade, no domingo próximo passado, que foi dia 23 de outubro, eu dei a aula, mas só que muita gente estava assistindo ao vivo até, e de repente, depois de uma hora de aula, o que aconteceu? Caiu a internet, houve problema e não houve e-mail. Aliás, nunca aconteceu isso assim de uma maneira tão radical. E nós sabemos que levantam-se fortalezas, principados e potestades, mas está tudo já repreendido. Então, agora eu vou dar a mesma aula e vou completar. E eu vou dividir em 2 partes para não ficar muito longa. E no próximo domingo agora, a gente vai completar com a segunda parte. Então, já declaramos agora, em nome de Jesus, que o teu coração, que o teu espírito esteja atento para que a palavra de Deus cause impacto no teu espírito. Porque a minha função, eu não tenho a menor condição de convencer absolutamente ninguém, eu não uso argumentos. As pessoas que usam argumentos é para tentar convencer alguém da posição dela. Eu não posso fazer isso. A palavra de Deus não é um teorema, uma teoria que eu vou usar argumentos para te provar alguma coisa. Não. Eu sou apenas um mensageiro. Eu leio o que a palavra diz, eu olho os fatos, eu julgo os acontecimentos e cada um tire a sua própria conclusão. Obviamente eu falo daquilo que eu tenho convicção absoluta. E eu vou te dizer uma coisa muito séria. Nós estamos realmente vivendo os últimos dias da era da igreja. Basta não ser alienado. Veja os fatos que estão acontecendo no mundo, na igreja e principalmente o que está acontecendo em Israel, no meio do povo de Deus. A aula de hoje, o que eu vou falar sobre esses acontecimentos, todos eles, desde o início do mundo, desde que Deus chamou Abraão e formou o povo através de Abraão, Isaac e Jacó, foi formado o povo de Israel, foi o primeiro povo escolhido. Todos os fatos proféticos têm que girar em torno do povo de Israel. Não é a nação americana, pelo fato de ser a nação mais rica, mais desenvolvida, a economia melhor exército. Não é em torno do que acontece nos Estados Unidos e nem tampouco do que acontece na Europa, na Alemanha, nos países. Nação nenhuma do mundo é o determinante, o relógio, o sinalizador de Deus para os fatos proféticos. Você quer saber os fatos proféticos? Olhe sim para os acontecimentos, mas principalmente os acontecimentos que envolvem o povo judeu. Aí você vai ter convicção e você vai ver que estamos realmente no fim do tempo. Então você me dá mais uns 10 minutos aí, eu quero ler alguns textos para mostrar que Deus fala de várias maneiras. Ele fala através dos seus profetas, ele fala através de homens ungidos por Deus, professores da Bíblia, ele fala através de fatos, acontecimentos, mas ele fala também através dos sinais dos céus, sobre a lua, sobre as estrelas. Aliás, veja bem, nós como igreja, de um modo geral, não vemos que Deus está falando. Ele fala ao mundo inteiro usando sinais astronômicos. E
Para começar agora a entrar diretamente, eu vou usar a própria Bíblia. E se você crê na palavra de Deus, mesmo, tudo que está ali, você tem que entender que todos os sinais dos céus e principalmente o sol, a lua e as estrelas, Deus usa esses sinais não para falar, mas para berrar, tanto para Israel quanto para a igreja, como também para a humanidade de um modo geral. Para a igreja, especificamente, e para o povo de Israel, tem os rabinos messiânicos, que usa a palavra de Deus, e nós temos a Bíblia e tal. Mas Deus fala também com sinais. Eu vou deixar que a própria Bíblia fale por si mesmo. Antes, porém, eu já vou fazer uma afirmativa aqui muito radical, muito chocante, e que é a seguinte: você pode anotar aí, pode pegar uma caneta ou lápis ou papel. Eu quero dizer que no dia 21 de agosto do ano que vem, daqui a 2 meses, no dia 21 de agosto de 2017, vai haver um eclipse total do Sol, ok? E o que isso representa dentro da economia de Deus? Será que isso tem alguma relação? Bem, eu já dei, se não me engano, foi em 2014 para 2015, nós apresentamos uma série dentro da série que a gente tem falado sobre como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Jesus. Eu falei ali sobre esses textos, até usei alguns desses textos que a gente vai falar hoje. Falei de que sempre que havia um eclipse da lua, era um sinal, eu vou mostrar isso agora, era um sinal de alerta para a conduta moral do povo de Israel. Então Deus dava aquilo para que eles se consertassem. Era uma maneira de chamar a atenção. E, por outro lado, também para a igreja, quando havia tanto que no caso de Israel, houve aquelas 4 luas de sangue, que no mundo inteiro as pessoas falaram sobre isso, e logo que acontecia isso, quando acontecia a lua de sangue, a partir dali aconteciam fatos tremendos para chamar a atenção de Israel, para dizer: olha, eu sou o Deus vivo, controlo tudo, cuidado como vocês estão andando. Como até o profeta Amós falou: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, são alertas de Deus. Então, aquela lua de sangue sempre acontecia uma semana depois, 20 dias, ou no dia seguinte. Israel entrava em guerra, como aconteceu. Aconteciam catástrofes de toda sorte e natureza, e principalmente catástrofes, sabe o quê? Econômicas. E uma vez que tem uma catástrofe econômica, a política é afetada, o meio social também. Então o mundo inteiro vira meio bagunça, e aconteceu. Temos a aula também do Shemitah, que aconteceu exatamente, era o ano de descanso, o ano de 2008 foi quando houve exatamente a queda lá da Bolsa Americana, que refletiu no mundo inteiro. Enfim, Deus fala de várias maneiras. Deus é Deus. E se você até o dia de hoje... Bem, eu não sabia que Deus fala. Eu achava que os astrólogos que falavam dos sinais, dizendo das coisas... Aquilo tudo é coisa. Tem uma base lá científica deles, mas quem fala de verdade é Deus. Não é porque eu sou do signo disso, isso, aquilo, que a minha vida vai ser assim. Não, isso é bobagem. O diabo sempre imita e cria uma mentira. Ele pega um princípio verdadeiro de Deus e transforma com 10 mentiras. E o povo vai e acontece. Mas quando a palavra de Deus faz uma relação, preste bem atenção, uma relação entre os sinais dos céus
e esses sinais estão precedidos de fatos como a segunda vinda, catástrofe e tudo mais, aí eu acredito. Porque contra a palavra de Deus, primeiro não há argumento e não há mentira, porque Deus quando fala, Ele cumpre, seja tanto para o mal como para o bem. Então vamos lá. Dia 21 de agosto vai ter um eclipse do Sol. E a partir desse dia, algumas coisas vão acontecer e eu quero que desde agora, nós estamos em outubro, temos novembro e dezembro. Temos 2 meses e aí 1 semana, se não me engano, né? Para a gente começar a se preparar, né? Deus está nos alertando. Se você está ouvindo essa aula, Deus está dizendo, olha, ouça, se prepare, porque a gente já sabe que o mundo inteiro já jaz no maligno e as coisas estão indo cada vez de mal a pior. Eu ontem mesmo estava lendo uma notícia, né, que está havendo um êxodo em massa na Alemanha. Os alemães estão abandonando o seu país por causa das lutas, por causa dos fatos. E olha, a Alemanha é o país mais desenvolvido da Europa. Se está havendo um caos, eles estão até meio assustados com a invasão islâmica, muçulmana. Temos que falar a verdade. E a Alemanha está se islamizando muito mais do que a França e tem outros países também. Então, o povo alemão está preocupado. Isso sem falar nessa, como eu disse, não sei se você tem acompanhado as notícias, eu não quero entrar a fundo a respeito disso, mas tecnicamente os Estados Unidos e também a Rússia já estão numa guerra, numa terceira guerra. Ainda não aconteceu isso a nível maiores, mas o presidente Putin já mandou lá porta-aviões com mísseis de bombas, e os Estados Unidos está alerta, a Alemanha, os países da Europa, os ingleses, porque os ingleses passam no canal, tem que passar lá no canal, que esqueci o nome do canal, que os porta-aviões estão, os navios de guerra estão entrando. Então, a Europa, de um modo geral, ela está assim meio preocupada. E nós sabemos, biblicamente, que na Europa, o Norte, no Oriente Médio, vai ser toda a área de atuação dos últimos dias, da pessoa do anticristo, do falso profeta, enfim. E tudo por causa de Israel ser o centro, o relógio de Deus. O que acontece em Israel vai refletir no mundo inteiro. E o que acontece em Israel é importante você saber. Você vai dizer, mas pastor, eu não sou judeu, eu não sou de Israel. Você é sim. Você é o novo Israel de Deus. O que acontece em Israel, nós somos filhos de Abraão, Paulo disse, como povo judeu. Eles são judeu nacional e nós somos o judeu espiritual. Então, o que acontece em Israel realmente tem implicações no mundo inteiro. E a igreja hoje também, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, é um fator determinante também dos últimos dias. Acontece em Israel e acontece na igreja, o mundo inteiro vai ou sofrer uma catástrofe tremenda, porque quem toca na menina dos olhos de Deus, como está na palavra, que é Israel ou a igreja, está tocando no próprio Deus. Portanto, se você é o Israel de Deus, ou o Israel nacional, ou o Israel espiritual, essa é uma palavra para se preparar. E eu já disse para você, como falei no início, que algo muito importante não é que vai acontecer só depois do dia 21 de agosto. A partir do primeiro dia de 2017, vão acontecer fatos importantes em janeiro, em agosto, em outras datas que eu vou mostrar aqui para vocês, que você deve pelo menos dizer assim, bem, peraí, deixa eu ouvir até o final. Será que é coincidência? Não, não existe coincidência. Eu vou fazer uma outra afirmação ousada também agora,
para a gente já entrar direto na aula. Será, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, e cada um vai chegar à sua conclusão, e obviamente você, depois de ouvir tudo, será que esse eclipse solar será um anúncio, vamos dizer assim, do início da grande tribulação, predita no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, e Paulo fala, enfim, o Apocalipse fala em várias situações. O que é a grande tribulação? A grande tribulação vai acontecer, eu vou explicar melhor na próxima aula, ou já temos falado isso também ao longo da série. É importante que você vá lá no blog, no YouTube da Missão do Farol, e depois no final eu dou para vocês a referência do blog, que você assista às aulas sobre esta série, é a mais importante de todas, que ela é chamada Como se preparar para o fim dos tempos. A aula de hoje está incluída. O que eu tenho que fazer para me preparar? Ah, pastor, mas eu já sou salvo. E eu aprendi que salvo para sempre. Eu não perco a minha salvação. Aprendeu de maneira certa. Não se perde a salvação. Mas você tem que se preparar para uma coisa que você pode perder, que chama-se o reino milenar de Jesus Cristo. Porque quando o Senhor voltar, ele vem estabelecer o reino dele aqui no mundo. Porque todos os reinos do mundo são corruptos, fazem parte do sistema satânico. Satanás controla todos os reinos do mundo. Não é Deus, não. Ele está por detrás, controlando no sentido nada foge do conhecimento dele. Mas, quando Jesus voltar na segunda vinda, não se engane. Ele e os vencedores, os que se prepararam, vão reinar com ele aqui, ele estará em Jerusalém, e os vencedores vão reinar juntamente com ele sobre cada nação do mundo. Nós vamos receber cidades para governar junto com o Senhor. Pastor, isso é muito forte. Prepare. Na aula e na série eu estou regravando novamente para que você em meia hora assista estas aulas. Já está no YouTube também e você pode, no final, como eu falei, assistir, e isso tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então vamos agora novamente à aula de hoje. Antes de responder essa pergunta que eu fiz, será que vão começar os 7º últimos anos finais da nossa era e depois desses 7 anos Jesus vai vir, porque ele é obrigado a vir, conforme diz a própria palavra. Será que 2017 é o ano do início da grande tribulação? Vamos ver. Antes de responder essa pergunta, antes de você entender, vamos analisar, biblicamente falando, qual a relação que existe entre o eclipse solar ou o eclipse da lua ou os sinais dos céus nas estrelas. Será que isso tem a ver com o contexto bíblico? Será que é um fator determinante? Tem um eclipse. Eu achava que o eclipse era só um fenômeno astronômico. Quem está por detrás do fenômeno astronômico é o Senhor. E ele muda, ele faz a situação. Mas pastor, será verdade? Você vai ver. Até eu me lembro que um aluno falou, pastor, agora eu entendo que Josué orou e o sol parou, não foi? Para que eles pudessem ter uma vitória, foi um dia mais longo. Deus move o sol, a lua, o céu, a terra, a pessoa, para poder abençoar o povo de Deus. Esse é um cuidado tremendo de Josué para vencer a batalha contra aqueles inimigos. O sol ficou lá suspenso e tal. Olha, minha gente, realmente o sol. Mas eu vou te mostrar aqui hoje que outros acontecimentos Deus move. A preocupação dele é tão grande por Israel e pela igreja do Senhor que ele faz com que para tudo.
Mas ele também julga as pessoas que tentam prejudicar Israel e a igreja, ou seja, você que tem Jesus. Você sabe quem é a igreja? É uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Talvez alguém esteja me ouvindo agora, puxa, mas eu não tenho, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou na igreja, eu faço os rituais. Não, isso aí não garante nada. Se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, toma decisão agora. Diga, Senhor, é muito simples, em 1 minuto eu te digo. Diga para ele agora no teu coração, Jesus, eu nunca senti nada. Entra agora no meu coração, eu quero uma mudança de vida. Eu quero me preparar, sim, para os últimos dias. Entra na minha vida agora, eu quero essa experiência. Não é uma coisa de cabeça, é uma coisa de coração. Entra, muda, transforma. Me prova que o Senhor está aqui agora. E sabe de uma coisa? Eu não tenho a menor dúvida. Ele vai entrar no teu coração e você vai ter uma nova vida. E a partir de agora você já é candidato a ir ao reino de Deus, porque Jesus está muito perto de vir. Eu declaro que você vai receber a vida do Senhor, que a gente chama de a salvação de Deus. O seu espírito que estava morto vai ressuscitar e você vai continuar ouvindo essa palavra aqui agora. Qual a relação então? Se você quiser, anote aí, eu vou ler 5 textos, mas tem muito mais. Eu não posso usar todos eles, que não daria nem tempo, mas para mim, Isaías capítulo 13, que é o primeiro, que vai do versículo 9 ao versículo 11, esse profeta tão maravilhoso, olha o que ele falou há mais de 2.400, 2.500 anos atrás. Deus falou com ele, ele mesmo não entendeu muita coisa. Mas hoje nós entendemos. Qual é o texto mesmo, pastor? Isaías capítulo 13, eu vou ler versículo 9 a 11, para responder, para provar que Deus usa os sinais dos céus com relação a fatos que vão preceder, principalmente nos últimos dias, a vinda dele. Você vai dizer, realmente, desde que o mundo é mundo, de vez em quando acontece um eclipse do Sol, da Lua, um meteoro cai, estrelas cadentes e tal. Mas, quando acontece isso de maneira mais frequente, e principalmente, como eu já falei numa outra série, quando esses eclipses caem em dias das festas do povo judeu, você pode ter certeza absoluta que Deus está berrando. Ele está dizendo, vai acontecer. Quando Deus diz, acontece. Eu não preciso nem provas astronômicas, mas muitas pessoas precisam, e é por isso que eu vou ler agora então. Eis que vem o dia do Senhor, Isaías dizendo. O dia do Senhor refere-se, quando diz na Bíblia, dia do Senhor, principalmente em letra maiúscula, significa que é a volta, é a vinda para Israel do Messias. E para nós é o Senhor Jesus que está voltando novamente, porque ele já veio, nós já sabemos disso, e vai ser o dia da vinda dele quando a era da igreja já terminou e virá o julgamento sobre as nações do mundo e, vamos dizer assim, no dia seguinte, imediatamente, o reino por 1000 anos aqui na terra. Então ele diz, olha, o dia do Senhor vem. E esse dia, primeiro, vai ser um dia cruel. Se você pensa que Jesus vai vir, primeiro vai ser um dia cruel, mais ainda, com ira. O Senhor Jesus está irado com o que as nações desse mundo, com o que o diabo e os seus anjos estão fazendo com Israel, com o povo de Deus, com todos aqueles que têm Jesus como Senhor. Jesus vai vir, ele vai estar tão furioso, tão cruel, e diz aqui com um ardente furor. Para quê? Por que que Jesus vem? A segunda vinda é para isso? Esse é o maior objetivo.
para converter a terra, ou seja, os moradores da terra, em assolação. A ira dele é tão grande que ele vai assolar a terra e dela, está aqui claríssimo, destruir os pecadores. Os que são dele, não, os dele não. Pelo contrário, quem confessa Jesus como Senhor hoje, e eu sei que algumas pessoas fizeram isso, jamais vão experimentar a morte. Jamais serão destruídos pelo Senhor, jamais. Porque quem é dele, ele jamais lança fora. Não tem como se perder. Nossa, a mensagem da salvação é tão linda, que o diabo é tão farjuta, como diz aí a juventude, e ele fica dizendo, não, basta você ir na igreja, basta você cumprir um ritual, vai lá, cumpre, faz as suas práticas religiosas, tá tudo bem. Mentira! Não tá nada bem. Você tem que invocar a pessoa de Jesus e ela entrar em você. Você não precisa de ritual nenhum. Ele está voltando, vai ser um dia cruel. A ira do Senhor vai cair sobre os moradores. Ele vai destruir todos os filhos do diabo, todos aqueles que não aceitaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aí tem um ponto. E diz aqui, mas como ele vai fazer? Poxa, como é que eu vou saber qual é o dia que ele vai vir? Ninguém sabe o dia e a hora. Aí o profeta Isaías continua escrevendo, porque ele recebeu isso do Senhor. Ele diz, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Ou seja, olha a conexão. Espera aí. O sol é uma estrela. Não vai dar a luz significa o quê? Que o sol entrou em eclipse. O sol, a terra se alinham e ele fica na frente. E o que acontece? O sol fica escuro, porque a terra ficou na frente. E isso é um sinal de que o Senhor está dizendo, olha, presta atenção. Eu vou voltar, vou acabar com os pecadores. Pecador, sabe o que é o pecador? Não é só aquilo de fazer, eu roubei, eu matei, não. Pecador é aquele que erra o alvo. Ou seja, o alvo é aceitar Jesus como Senhor. Quem não clama pela vida do Senhor é um pecador. Está clamando por outras coisas. Está errando o alvo. O pai diz, não querem nada com meu filho, eu vou assolar com ira, com furor, com destruição. Será que está vindo já? Dia 21 de agosto eu falei, tem. E sabe de uma coisa? Segundo os astrônomos, em 100 anos, esse eclipse do Sol, que vai acontecer daqui a, sei lá, 10 meses, 21 de agosto de agora, sei lá quanto tempo faz a conta aí. Você tem que se preparar. Você tem que orar pelos seus filhos para que eles se convertam. Você tem que proclamar, porque se começar realmente a tribulação e essas coisas já acontecerem, nossa, eu não quero nem pensar. E ele continua dizendo, o sol, peraí, Isaías, espera aí, o Senhor vem, vai destruir todo mundo. Por que ele está ligando o sol, a lua e as estrelas à vinda do Senhor para assolar a terra? O sol, diz ele, logo ao nascer se escurecerá. Como é que o sol logo ao nascer? O sol nasce todo dia e não escurece. Óbvio que ele está se referindo que vai haver um eclipse do sol. Nasceu o sol na hora prevista pela NASA, pelos astrônomos, a Terra vai ficar na frente, então vai escurecer. Opa! Se isso significa que, quem sabe, Jesus está sinalizando, quem sabe não, ele está dizendo, ele está para voltar. E diz, ou seja, o sol ao nascer escurecerá, transfere essa palavra para uma outra frase, haverá um eclipse do sol. Mais ainda, ele diz, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Nessa ocasião não vai ter uma eclipse da lua. Mas, aliás, essa semana, agora em outubro, vamos ter
uma superlua novamente. Ou seja, é um sinal para quem? Eu vou mostrar já já que quando tem uma eclipse da lua, é um sinal para despertar Israel. Ó, povo meu de Israel, não fiquem só atrás de dinheiro, não fiquem só atrás disso, procurem o Yeshua HaMashiach. Um sinal da eclipse do sol é para despertamento do povo de Deus e também para a humanidade. Olha, Deus fala de todas as maneiras. Basta olhar. É interessante que tem algumas pessoas que olham para o céu e dizem, vai acontecer isso e aquilo. Sabe por que o diabo também inspira essas pessoas a falar, olha, não compra hoje porque vai ter isso e aquilo. Mas olha, eu só creio naquilo que Jesus disse, naquilo que o Pai determinou e está escrito na palavra. Uma palavra que já foi escrita 2.400, 2.000 anos atrás, porque o João fala no Apocalipse. Está tudo pontuado, nós temos que pontuar estes fatos da Bíblia desde lá atrás até o livro do Apocalipse, que foi o último inspirado, e nós temos que nos preparar realmente. Mas vamos lá, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não vai resplandecer a sua luz. Ponto. Novamente ele vem com uma palavra dura. Castigarei o mundo por causa da sua o quê? Maldade. Existem pessoas más neste mundo que estão prejudicando Israel e o povo de Deus. Veja os fatos. Veja você como povo de Deus, que no seu trabalho, eu podia entrar isso em detalhes. Às vezes você vai buscar um trabalho, você é mais qualificado e tal, e vem uma outra pessoa que é filha do diabo. E pessoas maldosas dizem, não, eu não gosto de crente, eu vou botar esse cara, não vale nada. E prejudica, manda embora. Ou seja, cada um que está me ouvindo deve dizer, puxa, quantas vezes eu fui prejudicada, quantas moças da igreja vão almejar um trabalho, são classificadas para isso. O patrão diz, olha, se você não deitar comigo, você não vai ter o emprego. Nós temos que dar uma saidinha, transar isso tudo. Ora, Deus está atento a isso. Quem prejudica um filho de Deus faz chantagem. O problema é que Deus não paga, ele não responde e não castiga no mesmo dia, na mesma hora. Mas quando ele vier, ele vai castigar quem? O mundo, as pessoas, por causa das suas maldades. Outra coisa, e os perversos por causa da sua iniquidade. Há governantes, há deputados, há pessoas pervertidas, querendo exigir que nós da igreja andemos de tal maneira, olha, cada um faça o que quiser com a sua vida e com o seu corpo, mas não vem determinar aqui que nós, o povo de Deus, temos que ser isso, temos que ser aquilo, e, gente, tem deputados como o senhor John Willis, e todo mundo sabe, que quer colocar pedofilia, colocar coisas e criar leis para que o menino possa escolher o seu sexo. Cuidado, porque a ira de Deus caia sobre essa pessoa. Eu não estou amaldiçoando ninguém, não. A própria Bíblia diz, se Jesus voltar ainda nessa geração e conforme está para acontecer, esses pervertidos vão sofrer a ira de Deus com furor. E olha, eu não sou homofóbico, eu não sou nada disso, mas cada um é responsável, sabe o quê? Pela sua conduta, pelas suas leis. Abacuque disse que na época dele, ele estava, eu disse, eu estou estarrecido aqui, como a lei se afrouxa. Perversão em todas as áreas. Eu não quero perder tempo, eu quero mostrar para você que Deus vem, as pessoas mais que prejudicam Israel e a igreja, os pervertidos por causa da sua iniquidade. Iniquidade, sabe o que significa? Não seguir a lei de Deus, é quebrar. A lei de Deus determinou que o homem case com uma mulher.
Quem é iníquo que diz, não, o homem pode casar com homem, mulher com mulher. A ira de Deus vem, eu estou amaldiçoando alguém? Não, pelo contrário, sabe o que eu falo? Eu digo, olha, Deus diz que você pode, que você quer ficar livre dessa perversidade, dessa mentira. Jesus entra na tua vida e muda. Eu não estou atacando aqui pessoas, pelo contrário, eu oro cada pessoa que entra numa perversão, ou seja, perverter é mudar, transformar a ordem natural de uma coisa numa coisa errada. Você sabe o que é isso? Essas pessoas, eu oro por causa homossexual que eu entro em contato, eu tenho amigos, eu digo, Senhor, tira da mente dessa pessoa essa mentira que os anjos caídos colocaram. Você sabe quem inventou essas coisas? Está lá na Bíblia. Leia o livro de Judas, leia o livro de Pedro. Eles caíram e lá em Gênesis diz que eles perverteram e transaram com as mulheres, tiveram filho. A Bíblia fala sobre tudo isso. Pastor, eu queria saber mais. Vá lá no nosso blog, missãodofarol.blogspot.com.br. Vai lá e está tudo lá. A aula de hoje eu já saí até demais, mas vamos voltar ao que o Isaías diz, tá? E castigarei, né, o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Esse mundo, os líderes, tem pessoas arrogantes, acham que são donos do mundo porque tem dinheiro, porque tem posição, porque tem cargo. Deus vai abater essa arrogância e essa soberba. Uma pessoa que tem esse espírito arrogante e soberbo, sabe o que ela tem, na verdade? O próprio veneno de Satanás nela. Por isso que eu digo, meu amigo, se você está nessa situação, não tem problema. Diga, Jesus, tira de mim isso, entra no meu coração e me muda. Ele faz isso instantaneamente. E você está livre do julgamento e a maldição de Deus. Eu não estou amaldiçoando ninguém, pelo contrário. A minha palavra é para te libertar. Ó, você está vivendo uma vida pervertida? Fale, Jesus, eu não quero mais isso. Você tem que pedir para Ele, não é para mim. Se você está vivendo fora da lei de Deus, fora da lei do amor, não tem Jesus na tua vida, fala com Ele. Eu garanto que instantaneamente você vai mudar da água para o vinho. Se você não quiser, a escolha é sua. Quando ele vier, será que esses próximos 7 anos, as coisas ficando de mal a pior? Porque eu tenho que falar uma coisa. O Senhor já está efetuando julgamentos sobre o mundo, sobre os pecadores, antecipadamente. Através de Isaías 26, se não me engano, diz: porque Deus usa furacões, tufões, terremotos, coisas dessa natureza para castigar os moradores da terra. Ah, mas não é só um fenômeno que a Maju diz lá no Jornal Nacional. Não, isso é uma onda, um vento que vem, a placa tectônica muda daqui. É Deus, através dos seus anjos, executando o juízo antecipado. Ah, coitado do povo no Haiti. Coitado. Coitado, mas olha, eu me lembro, foi quando 2011, ou 12 ou 13, houve aquele terremoto no Haiti e acabou aquela ilha. Mas aquele povo não quer saber de Deus. Eles invocam anjos caídos, demônios, bebem sangue, faz o voodoo do Haiti. Não tem nada a ver com Deus. E Deus dá chance, eu sou o Deus vivo. Mas não querem, ele chama a atenção. Ele chama a atenção do povo, dizendo, ei, sigam a mim. E a maneira de chamar a atenção é criar, como diz Isaías, lá, cria terremoto, porque nessa hora a gente clama a Deus, mas eles insistem. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de fatos. Agora teve outro.
mais centenas de pessoas morreram. Fora... Gente, a ira de Deus já está de uma maneira... Deus é justo, peraí. Mas hoje é a era da graça de Deus. Hoje é a era da salvação. E a graça de Deus se manifesta assim, permitindo e até provocando tufões, terremotos, inundações, para que as pessoas digam, agora eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. Deus, onde está? Ele disse, eu estou aqui. E aí Deus vem e transforma tudo. Essa é a maneira dele. Se você não crê nisso, se você não está satisfeito com a maneira de Deus agir, fale com ele. Porque ele vai te mostrar. Se você não crê nada disso, não tem problema. Se você é um escolhido de Deus, ele vai permitir que você passe por situações e você vai ver a glória de Deus. Continua aqui. E abaterei a arrogância, a soberba dos violentos. Vamos ler um outro texto. Joel capítulo 2, versículo 30 e versículo 31. É um outro profeta. Esse fala também as mesmas coisas e principalmente é um profeta que fala do que vai acontecer antes da grande tribulação e o que vai acontecer no final dos 7 anos de tribulação. Ele profetiza também. E aí a coisa vai ser pior ainda do que você imagina. Então nós temos que ler a palavra. Se alguém está indo contra alguma coisa, não adianta vir contra mim, não. Você está indo contra o próprio Deus. E coitada da pessoa que se achar lutando contra Deus. Ela vai ser fulminada antes da hora. Mas, se você for uma pessoa sábia, invoca Jesus, diga, Senhor, desculpe, eu falei muita bobagem. Entra, transforma a minha vida. O recado não é acusar ninguém. O recado é dizer, se você está sobre fogo cerrado, você está com a vida vazia no teu coração, o julgamento de Deus está chegando devagarinho. Ora, não seja estúpido, não seja burro. Diga, Senhor, me prova o que esse pastor maluco aí está falando. Eu sou louco, como Paulo disse, nós somos loucos para Deus, porque a mensagem da cruz é loucura, sim, para os que se perdem. Meu Deus. Vamos lá. Joel 2, 30, 31. Mostrarei prodígios no céu. Coisas espantosas, prodígios, maravilhas. São atos de Deus que já está acontecendo nos céus. Mas ele diz diferente agora de Isaías, ele diz, mas eu vou mostrar também na terra, hoje. A mesma coisa, antes que venha o dia do Senhor, você vai ver. O que vai acontecer no mundo, no céu e agora na terra? Nas nações do mundo, aonde Deus quer. Sabe o que vai ter? Muito sangue. Muito sangue pode ser muitas guerras, que aliás, desde que o mundo é mundo, já tem muita guerra. Mas esse sangue aqui pode ser meteoros que caem na terra, fogo, que diz aqui, fogo e coluna de fumaça. São julgamentos de Deus através de quê, meus amigos? O que significa? Do céu vai cair sobre a terra sangue, fogo e colunas de fogo. Ora, isso aqui nada mais é do que erupção de vulcões. Quando um vulcão entra em erupção, cai fogo sobre a terra e julga e mata as pessoas que estão em volta. Vulcão de Pompeia, ano 79 depois de Cristo. Império Romano dominava essa cidade lá na Itália, Pompeia. E essa era uma cidade muito pervertida, como as cidades do mundo de um modo geral. E essa cidade era em torno do vulcão, né, que tinha lá na cidade em Pompeia. E eles estavam vivendo nem aí para Deus, nem para o diabo, para nada. E no ano 79 Deus disse, entrou em erupção, matou
toda a população. Olha, existem histórias no mundo dos maias. Se você gosta da história, você vai ver que Deus sempre efetuou julgamentos. E Joel está dizendo, olha, eu vejo, ele viu isso. Ele disse, olha, vai acontecer alguma coisa no céu, o meteoro cai na terra. Eu ontem mesmo estava vendo no History Channel, aquele canal da, sei lá como chama aqui, canal da história, sei lá. E eles estavam falando, interessante, eles estavam falando que há 65 milhões de anos aconteceu isso é provado pela ciência, tá? Não é programa religioso, é científico. E eles estavam dizendo que há 65 milhões de anos caiu um meteoro sobre a Terra, que veio do céu, obviamente o controle de Deus, porque os meteoros, eles correm, passam na Terra e nada acontece. Mas quando Deus quer, eles vai. E aconteceu um fato que eles mostram, até cientificamente, que os dinossauros foram exterminados da Terra naquele período. A Terra virou um caos. E eles pegaram 4 astrônomos e científicos, PhDs, os melhores do mundo, e eles provaram... por exemplo, foram lá no Arizona e viram pela camada que tinha as camadas geológicas da Terra, eles viram, isso aconteceu na era dos dinossauros. Houve um julgamento de Deus com fogo, com água, com inundação, e eles chegaram a afirmar o seguinte, esse meteoro que caiu sobre a Terra, olha que interessante, eu já ia dormir, era 1h da manhã, eu falei, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. E na mesma hora, eu lembrei do livro de Jó, quando ele faz uma descrição que Lúcifer, né, ele encheu o seu coração e diz que fala-se sobre 2 dinossauros, está no livro de Jó. Eu não posso entrar muito em detalhe agora, porque não dá tempo. Chamava-se Leviatã e Behemoth, está lá. Porque Jó tinha um espírito, as pessoas não entendem, coitadinho de Jó, ele sofreu, ele isso, aquilo, mas Deus amava esse homem e disse, não, eu vou tirar esse espírito arrogante dele, porque ele se achava. Era um cara justo e ele orava pelos filhos, ele era um juiz que julgava a causa das mulheres. Deus falou, autojustificação, como muitos hoje, eu não preciso de Deus, eu não mato, não roubo, eu ajudo os pobres, dou dinheiro, faço isso. Isso é autojustificação. E diz que ele andava, o Lúcifer, que era o representante do mundo, ele andava com esses 2 dinossauros, essa que é a verdade. Então, naquela época, e os cientistas dizendo, por que eles foram exterminados? Porque 2 deles, esses 2 andavam com Lúcifer. E eles eram exemplo, segundo o livro de Jó, exemplos da soberba e da arrogância. Eles inspiraram o Lúcifer subiu, a Bíblia diz que ele entrou uma arrogância, uma soberba no coração de Lúcifer. Ele disse, sabe de uma coisa, eu já sou o Deus desse mundo mesmo. Eu tenho aqui seres espirituais que o serviam, não eram seres humanos, eram seres espirituais, na forma de anjos, seja do que for, também não falam todos os detalhes. Então ele fez um conchavo com eles e falou o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Eu vou subir ao trono de Deus lá em cima e vou destronar Deus. Eu agora vou ser o Deus de todo mundo. A arrogância entrou e ele foi lá, convenceu 1/3 dos seres espirituais que eram chamados de anjos, porque tinha anjos do bem e anjos do mal. Ele convenceu, falou o seguinte, vocês querem governar a terra aqui? Eu vou governar o mundo. Quem estiver do meu lado, nós vamos ao trono e vamos tirar Deus do trono. E eu vou dar para cada um. É igual presidente político que vai entrar no cargo e diz, elege em mim, fica comigo, que vocês vão ter mamata e cargo. O espírito do mundo é o mesmo. É sempre o espírito da soberba. Aí eles foram. Quando chegaram no trono, eles mal podiam esperar
Deus disse, Lúcifer, a partir de agora, ele foi reivindicar o trono. Deus disse, o quê? Você está brincando. Na mesma hora ele expulsou Lúcifer e esse 1/3 dos anjos e os mandou de volta. Ele disse, você é o Deus desse mundo? Mandou e, obviamente, houve um caos na Terra. E foi exatamente há 65 milhões de anos, segundo, porque tudo aquilo, todos os que seguiram Lúcifer, que se transformou em diabo, Satanás, adversário, todos os que estavam com ele, até os animais, o Leviatã, o Behemote e outros terremotos, tinham que ser julgados. Deus fulminou, acabou com todo mundo. Porque ninguém pode tomar o lugar de Deus. E o espírito soberbo arrogante, se você está com esse espírito e não clamar ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai te julgar de uma maneira tremenda. E mais ainda, vais passar, vamos falar a verdade, o evangelho é maravilhoso, mas ele tem um lado muito... Para aqueles que não querem essa graça do Senhor, você vai passar a eternidade futura, junto do diabo, dos seus anjos e todos os demônios que ainda estão por aí no mundo. Quando ele voltar, ele vai jogá-los todos no lago de fogo e enxofre, junto com aqueles que foram soberbos, que não quiseram a vida do Pai. Eu não quero nada de Jesus, isso é religião. Jesus não é religião, meu amigo. Não confunda religiões com a vida de uma pessoa. Eu não estou te pregando, eu não sou religioso. Eu sou filho de Deus, eu amo uma pessoa, Jesus. Você vai passar a eternidade. Não vai sumir, não. Sofrimento eterno. Essa é a ira de Deus. Deus perdoa qualquer pessoa. Tem gente ainda resistindo. Deus perdoa, mas Ele não pode perdoar aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Eu não quero nada com Jesus. Então você tem que morrer eternamente. Segundo, para terminar, eles disseram, o meteoro que caiu na Terra foi como um meteoro de... Eles calcularam a medida, não sei como, parece que entrou no Golfo do México e se espalhou pelo mundo. De 10 quilômetros de extensão. Ele disse, olha, isso, eles disseram, isso aconteceu. Uma pedra, vamos dizer assim, um meteoro, que era uma pedra vinda do céu, que nós sabemos que devia estar junto com esses anjos caídos, e caiu aqui na Terra, e segundo eles, pela cratera lá que fez, e pelas coisas que aconteceram, a Terra pegou fogo, houve ondas, eu guardei isso, foi ondas de 200 metros de altura, porque quando o meteoro entra na atmosfera da Terra, ela vem como fogo, com uma força, e a Terra foi dizimada por anos, acabou tudo. Isso tudo que eu estou falando para vocês, que eles estão falando, aconteceu, provando cientificamente, isso está entre Gênesis capítulo 1 e versículo 1 e 2. Mas como é que o pastor está inventando isso? Eu não estou inventando. Se você for no Apocalipse, diz que o dragão, junto com a cauda, levou 1/3 dos anjos e foram expulsos do céu. Está tudo decodificado na Bíblia. Está tudo ali. Se você seguir o blog e as aulas que eu estou gravando de meia hora, essa não, essa é um pouquinho maior, você vai ver todas estas coisas ali. Para quê? Para que você diga, eu quero Jesus. Eu não estou te convidando para a missão do Farol ou para a igreja ABC. Eu estou dizendo o seguinte, entrega o teu coração para o Senhor. Eu estou insistindo isso, olha, eu não estou fazendo apelo aqui, eu estou te dando uma ordem de Deus. Porque se você morrer amanhã, ou hoje à tarde, ou daqui antes do fim do ano, sabe o que vai acontecer? Não tem. Você não tem mais chance. Não existe purgatório. Não existe lugar para se preparar. Hoje é o dia da salvação. Hoje e tão somente hoje.
Quem morre sem a salvação já vai direto para o inferno no centro da terra, aguardando essa ira e o julgamento de Deus para condenar. A realidade, meu amigo, é maior do que você ter que trabalhar para comer um pão, para você ter que fazer isso, eu tenho que criar filho. Essa realidade, ela é bobagem perto daquilo que vai acontecer. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. A nação americana pode acabar metade do continente americano da noite para o dia. O vulcão Yellowstone já está ativo. Ele já entrou uma vez há 300 milhões de anos atrás e acabou. Mas Gênesis 1:2 diz que Deus recriou a terra. Mas ele agora vem com fogo. Ah, pastor, e a história do dilúvio? A história de Noé foi julgamento de Deus sobre uma geração que estava lá em Gênesis, que veio da história de Caim e Abel e chegaram na Babilônia. E os anjos caídos começaram a fornicar com as mulheres e houve uma coisa chamada união híbrida. Gigantes, nefilins. E Jesus disse, olha, naquele dia eu tenho que julgar a terra. E Gênesis foi quando Deus descobriu uma família, disse Noé, vocês são justos, vocês estão isentos dessa pornografia desvairada, louca, demoníaca. E ele disse, constrói a arca e eu livro você. Julgou toda a terra novamente com água. E você já conhece a história. Cuidado com o filme aí, Noé. Aquele filme é uma perversão da verdade. Tem verdades ali e mais mentiras. Se você quer saber da história de Noé, vá no nosso blog, tá lá. Você vai saber, porque o que a Bíblia diz é que é a verdade. Estou alertando muita gente com essa palavra. Se vai doer nos perversos. E se continuarem na sua soberba e perversidade, a ira de Deus vem antes. Pastor, mas será que vai acontecer? Se você acha que será, a verdade é que muitos já perderam a capacidade de juízo, de julgar. Hoje em dia, ninguém sabe a diferença entre o bem e o mal. O bem e o mal é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, não é não. Joel continua, mostrarei sim colunas, sangue, fogo e colunas de fumaça. Mais uma vez ele diz, o sol se converterá em trevas. Espera aí, o que é como o sol? O eclipse do sol. É isso que ele está falando. Ele não colocou o nome, eu acho que não tinha esse nome na época, né? Ou seja, e a lua em sangue. Mas quando vai acontecer isso, ô profeta Joel? Tem uma vírgula aqui, ele diz, antes, veja só, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A vinda de Jesus só vai ser maravilhosa para quem está com ele hoje. Qualquer um que não tiver, vai ser grande e terrível dia do Senhor. Vai ser... Ai, eu tenho que ler só os outros textos, porque olha, no domingo agora, e essa aula vai ser postada hoje mesmo, né? Hoje mesmo. Essa aula já vai estar no Facebook, no YouTube. Nós vamos colocar, porque domingo eu vou completar. Eu não quero que ela fique longa. Nós já temos quase aí 1h, 50 minutos, né? 1h. Eu quero completar e falar muito mais no domingo. Mas deixa eu terminar aqui, pelo menos, lendo outros textos, para que você veja que Isaías falou, profeta de 2000 e poucos anos atrás, Joel falou. Agora eu vou falar do que... Lucas capítulo 21. Ai. Quando Jesus, falando aos discípulos, um fala o que o outro falou.
Então, peraí, tá bom, os profetas, tudo bem. Mas se Jesus falou com os discípulos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 11 primeiro e depois vou pular para o 25 até o 28. Ok? Posso ler agora para você ver como Deus é o Senhor do céu, da terra, de todas as coisas. E os sinais que ele manda é para aqueles que têm juízo, tenência, estão dizendo, e olha, eu quero falar principalmente para você que é cristão, você que está afastado aí, você que está chateado com a igreja, porque o pastor não liga para você, o irmão fez isso, a irmã aquilo. Olha, não deixa que essas bobagens, essas carnalidades, eu não estou dizendo que você não foi vítima de uma situação. Não, são erros, mas nós vamos ser julgados também por isso. Eu quero dizer o seguinte, ouça a palavra viva de Deus, volte para o Senhor, faça uma aliança e um compromisso com Ele. É com Ele que você tem que fazer. Eu sou falho também. Todo mundo é falho. Mas nós estamos numa corrida. Nós estamos querendo que o Senhor nos aperfeiçoe, nos transforme, para que a gente não seja. Paulo disse, olha, importa que nós compareçamos no tribunal de Cristo e cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Cuidado para você não ser condenado junto com o mundo, que ele chega a dizer isso. Mas isso é outra aula. Vamos lá. Lucas 21, leio agora o versículo 11, depois eu vou ler de 25 a 28 e mais 10 minutos a gente acaba. Eu vou botar um ponto e vírgula, tá? Porque a continuação dessa aula vai ser agora no domingo, nós vamos fazer ao vivo às 18 horas, às 6 horas da tarde, ok? Então, olha o que o Senhor diz, haverá grandes terremotos. Desde que o mundo é mundo já tem terremoto. Pastor, isso não é argumento. Ele está falando de grandes terremotos. E isso já de um ano para cá, Filipinas morreram mais de 300. Não é terremoto que mata 10, 20. É 1.000, 200 mil, 300 mil. Isso está acontecendo já agora. E vai acontecer mais ainda. Quem sabe 2017 vai ser um ano que grandes terremotos vão acontecer. Pode ser. Os cientistas lá na Califórnia, eu morei nos Estados Unidos, lá na Califórnia, aliás, tem uma irmã que mora lá, na faixa de San Andreas. A placa tectônica ali na Califórnia, ela está assim, ó, toda hora está assim. Significa que de uma hora para outra, o estado mais rico dos Estados Unidos, a cidade mais linda, eu conheço aquela cidade, já andei nos trenzinhos, é uma cidade maravilhosa, montanha, tem mar, tem isso, aquilo, mas toda a perversidade que existe hoje começou lá nos anos 60. O povo da Califórnia faz coisas que até o diabo duvida. Eles não querem nada com Deus. Na hora certa, vai afundar aquela população inteira. Eu não sei, eu estou dizendo que o Senhor falou, haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Ai. Eu não vou falar das epidemias porque tem gente fabricando aí. Vai ver o filme aí, tem um filme aí chamado, como é o nome? Inferno. Vai ver. Hollywood é inspirado, sabe por quê? Por Satanás. E Satanás sabe das coisas que o Senhor vai fazer. E epidemia? Ah, pastor, quer dizer que o ebola foi fabricado sim. O povo, as nações do mundo chegaram à conclusão que tem muita gente na Terra. Vamos chegar a 8 bilhões de pessoas. Tem que matar gente. Eles querem 1,5 bilhão de pessoas. 6,5 vai ter que morrer. Como? Manda epidemia. Por que os governos do mundo e no nosso Brasil não criam mais hospitais? Tem verba, tem dinheiro, mas que nada. Você vai no hospital, não tem médico, não tem isso, aquilo. Tem que ver o que está por detrás. Sabe o que é? Deixa o povo pobre morrer.
Eu não sou comunista, não sou de PT, não sou de esquerda, não sou nada. Eu pertenço ao reino de Deus. E olha, se você quiser depender de hospitais, de previdência social daqui para frente, você está ferrado. Se você estiver com Jesus, Ele vai te guardar, nenhuma enfermidade vai chegar no teu corpo, na tua vida, nenhuma. Ele vai te guardar e vai te sustentar. Coitada, a senhora vai lá, o outro coitado teve um infarto na porta do hospital. O policial falou, ah, não tem médico. Meu pai está morrendo de infarto. Leva ele lá para dentro. Ah, não, manda chamar outro. Gente, me engana que eu gosto. Não há interesse. Através de terremotos, epidemias, falam até que o governo americano tem como é que se diz? Material que provoca terremoto. Falar em clima, bombardear clima, pode se criar, sabe o quê? É porque nós somos muito alienados mesmo, sabe? Eles podem criar chuvas através com máquinas, criar chuvas e inundações em qualquer lugar do mundo para acabar com a raça das pessoas. Mas antes disso, Deus vai vir e vai acabar com todos, como eu li lá em Isaías, os perversos, os soberbos, e geralmente são as pessoas que controlam as nações e o país. Satanás controla estas pessoas. Você sabe de uma coisa? Eu não quero criticar governo, pessoas, prefeitos, ninguém. No fundo, a guerra é entre Deus e Satanás. É entre Deus e Satanás. E, obviamente, o tempo e a hora dele e os seguidores de Satanás vão cair junto com ele. E os seguidores do Senhor e do Cordeiro vão reinar 1000 anos na terra e na eternidade para sempre. Ó, quem tem ouvidos, ouça. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lucas agora diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Ah, peraí. Chega, basta Isaías, basta Joel. Não. Jesus está dizendo, olha, coisas espantosas dos céus. Meteoros, vão cair, fogo do céu. Você sabe que Deus prometeu a Noé que ele não ia destruir a terra pela água, mas ele disse, mas eu vou destruir. Agora vai ser pelo fogo. Diz que a terra vai pegar fogo e as cidades vão... Isso aconteceu na Rússia em 2013. Caiu um meteorozinho pequenininho, vagabundinho, fajuta, pequeno. Entrou na atmosfera e caiu numa cidade lá na Rússia. Fogo caiu sobre orfanato, morreram não sei quantas crianças, morreram quase 2.000 pessoas. Fogo do céu é o que está para cair nos últimos dias. A ira do Senhor vem. E você ainda está esperando o quê, meu amigo? Entra pro lado do Senhor. Diga, Senhor, entra na minha vida, me muda. Não é por medo, é porque algo maior vai acontecer na tua vida se você tiver Jesus reinando dentro de você. Grandes sinais do céu. Agora veja o versículo 25. Poxa, de novo vem com essa história de sinais no sol, na lua. Haverá, estou lendo Lucas 21, agora 25. Haverá sinais no sol. Que sinal no sol? Eclipse solar. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Vão ter sinais no sol, não é isso? Ciência agora. Fato que já aconteceu. Os astrônomos estão preocupados porque está havendo tanta tempestade no sol. Eles botam lá os telescópios lá e está vendo chuvas de fogo lá como nunca aconteceu antes. E se houver, e já acontece em escala pequena, se houver
uma tempestade solar, eu vou te dizer uma coisa que é astronomia. Eu não sou astrônomo, mas eu gosto de ler. Porque eu pego a Bíblia e a Bíblia ela sabe o quê? Ela confirma, a ciência está confirmando o que Deus falou. A ciência não é contrária à Bíblia. Ela só está aprovando agora. A ciência está atrasada, gente. Mas agora, sabe o que eles dizem? Se houver uma tempestade solar forte, ou seja, sai radiação do Sol, entra na estratosfera, na atmosfera e cai sobre a Terra, você sabe o que vai acontecer, como já está acontecendo? Primeira coisa, o eixo da Terra, você sabe que tem um polo norte e polo sul, e em volta da Terra tem uma coisa que se chama campo magnético. Ou seja, esse campo magnético é uma proteção em volta da Terra contra coisas do espaço, isso e aquilo. Mas esse campo magnético, se houver, além de outras coisas, se houver uma tempestade do Sol, de fogo, ela vai furar essa, como é que se diz? Essa camada de proteção e vai entrar. E o Polo Norte, que está lá em cima, e o Polo Sul, que está embaixo, vai haver uma inversão. E ele já está começando a fazer essa inversão. Eu acredito que isso vai acontecer, ou seja, o Polo Norte vai para baixo e o Sul para cima. Eu vi um artigo sobre isso. Ele disse, o caos que vai acontecer na Terra, praticamente a raça humana vai ser extinta. Você sabe que se os astrônomos estão confirmando o que a palavra diz, sabe o que acontece? Sabe quando que vai acontecer isso? Logo no início da grande tribulação e quando fizerem 3 anos e meio, que na próxima aula eu vou explicar para você. Se a grande tribulação começa em 2017, porque vão ter que acontecer alguns fatos ligados a Israel, que eu vou falar domingo. Quando passarem-se 3 anos e meio, ou seja, de 2000, se forem 2017, 2018, 2019, 2020, de 20 para 21, sabe o que vai acontecer? Essa profecia. Vai haver um caos na terra, antecipadamente o Senhor já vai fazer isso. E quando se passarem esses 3 últimos anos e meio, que vai fazer os 7 anos, Jesus volta, e um pouco antes da volta dele vai ser o caos geral, vai ser a outra palavra de Joel, que está no nosso estudo. Gente, o que fazer então? Eu já disse. Clame pelo Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade e o único que pode dar vida. O resto é mentira de Satanás. Se você gosta de ser enganado, que seja. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações. Comecei essa aula dizendo, a Europa está numa angústia. Todo mundo já está economizando água, comprando comida na Alemanha, na Holanda. Já estão angustiados e nada aconteceu ainda. Em perplexidade, diz o texto, por causa do bramido do mar e das ondas. Quando aconteceu na Tailândia aquele tsunami, sabe o que aconteceu? As ondas eram de 1 metro de altura, só 1 metro. E varreu, aconteceu aquilo tudo. Jesus está dizendo o quê? Eles vão desmaiar só de ver o tamanho das ondas. Sabe o que é isso? É um tsunami no fundo do mar. E segundo a reportagem que eu falei, você sabe que eles conseguiram medir as ondas de 65 milhões de anos atrás? As ondas eram de 200 metros de altura. Varreu com os dinossauros, varreu com a Terra inteira.
uma onda de 1 metro. Por causa de um terremoto, já acabou com milhares de europeus que foram para a Tailândia para curtir a vida de férias. Meu amigo, curtir a vida é com Jesus. É estar com o povo de Deus. Vai indo. As pessoas acham que eu sou muito duro. Não, eu não sou duro. Eu acho que cada um tem o direito de tomar até a decisão errada. Tome mesmo. Porque aí, quem sabe, você se estrepa e diz, puxa, eu vou clamar aquele Jesus que o pastor Júlio segue, porque eu sigo o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o Deus que veio através de Jesus. Não é o Deus da religião tal, nem da denominação tal. Ei, esse Deus está às vezes misturado com coisas que, sei lá, 200... Os homens vão ficar perplexos por causa do bramido das ondas do mar. Lógico. Haverá, diz o Senhor, homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, no céu, na terra, nas estrelas, nisso e aquilo. Agora eu vou terminar com isso aqui. Pois os poderes do céu serão abalados. Por quem? Pelo próprio Senhor. Então se verá o Filho do Homem, que é Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso vai acontecer no final dos 7 anos. Se começar a tribulação em 2017, você bota mais 7 anos e Jesus vem. 2024. Ninguém sabe o dia nem a hora, eu sei. Mas pode ser no primeiro dia, no segundo, de manhã, de tarde, de noite, pode ser em agosto, ninguém sabe. Por isso que você tem que se preparar agora. Sabe quanto tempo você tem para se preparar? Para buscar Jesus e as coisas dele? Não é ir à igreja porque lá tem isso, tem aquilo. Não. Tem igrejas que não pregam nem sobre a segunda vinda. Ela só quer que você consiga as bênçãos aqui embaixo, aqui. Jesus disse, procure as coisas lá do alto. Acumulem tesouro lá. Mas as pessoas vão... Eu preciso da casa própria. Ei, gente, não é tempo de casa própria. Eu quero agora comprar isso aqui. Não é tempo. Será que 21 de agosto vai ter um eclipse do Sol. Se o mundo começar a despedaçar, você vai dizer, meu Deus, agora eu vou... Tá um pouco tarde, hein? A hora de crescer e amadurecer é agora. Quer mais? Os poderes do céu serão abalados. Mas quem é de Jesus, quem confessou o Senhor, diz aqui, então vai ver o Jesus vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder ou acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça. Não fique preocupado com as leis que só favorecem aos governantes, aos ricos e aos milionários. Não abaixe a sua cabeça só porque as coisas não estão saindo como você quer. Pelo contrário, eu digo o seguinte, levanta a sua cabeça. Sabe por quê? Jesus disse, quando acontecer essas coisas, é porque a vossa redenção está o quê? Próxima, está chegando. E olha, tem gente me pedindo, pastor, eu ouvi um papo de ser arrebatado secretamente. Que história é essa? Isso não é história, isso é Bíblia. Vai ter um arrebatamento secreto para quem cresceu e amadureceu. E eu creio que o arrebatamento secreto é para quem está hoje, é para o cristão que já está comprometido com o Senhor, com o povo de Deus, que é a igreja, não é ir a uma igreja. Se você vai a uma igreja e não tem relacionamento de vida com as pessoas lá, você é um mero espectador. É igual aí a um cinema. Mas você tem que ir lá receber a vida de Deus e receber e dar também. Isso é que é a verdade. A nossa redenção está próxima. E quem crescer e amadurecer, 2 estarão no campo, 2 cristãos. Um vai ser tirado e o outro vai ficar para passar os 7 anos de tribulação, para ver, para depender de Deus. E vão ser anos difíceis, muito difíceis.
É preferível sofrer hoje. Eu estou sofrendo em muitas áreas da minha vida. Incompreensão, pessoas não me entendem, falta dinheiro. Ninguém dá dinheiro para um pastor que prega 2 horas numa aula. Para com isso. Eu sou da geração fast food, rápido. Não quero comer, eu gosto de comer 1 hora, comer devagar. As pessoas querem na igreja, eu quero aqui uma coisa rápida, tchan, tchan, tchan. Jesus gastou 3 anos e meio pregando a mesma mensagem para 12 homens e mesmo assim eles nem engoliram. Precisou o Espírito Santo vir e hoje, meu amigo, se você não se prepara, não, estou afastado da igreja, a minha salvação está garantida. Tá, mas o reino de Deus não. E se você não for para o reino de Deus, você vai sofrer alguns anos. Deus, antes de ser misericordioso e maravilhoso, Ele é justo. Ele tem que... Veja só, eu estou sofrendo. Tem pessoas que morreram por causa de Jesus. Vão receber o mesmo galardão? Porque só tem um galardão igual para todo mundo. Reinar ou não no milênio. O outro cristão está lá transando com as meninas todas, até na igreja. Está transando com todas da balada. Ele é crente, ele é salvo. O outro está dormindo com a mulher do próximo. O outro está mentindo, está semeando fofoca. Está em bebedice e tudo isso. Ele não vai perder a salvação. Tem cristãos caindo na sodomia. Ele vai perder a salvação? Não, a salvação não. Mas ele vai sofrer uma punição. Ele tem que sofrer um castigo, porque não é justo. Ele pintou e bordou nas obras da carne e vai reinar com Cristo? Não, para isso existe o tribunal, para julgar as obras. Não é justo. Espera aí, Senhor. Eu aqui não estou dizendo que eu acerto. Quando eu erro, eu vou logo ao Senhor e digo, Senhor, que bobagem que eu fiz. É isso que a gente tem que fazer. Mas, conclusão, levanta a sua cabeça, meu amigo, você que está me ouvindo aí. Não deixa porque o pastor não visitou você. Deixa para lá. Ele vai prestar contas. Levanta a tua cabeça e diz, nossa, esse mundo está terrível. A vossa redenção se aproxima. Ó, eu vou terminar, eu vou orar agora. Eu não falo essas coisas para assustar ninguém não, mas é para alertar. É para alertar. Porque hoje em dia a mensagem... Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos colegas, eles dão o que o povo quer ouvir. Para se alegrar... para isso, aquilo, para poder ter dinheiro. Alguns até não fazem por dinheiro. Eu também não quero julgar ninguém. Mas eu não vou dar o que o povo quer ouvir. Eu vou dar o que a Bíblia diz, que o povo precisa ouvir. E hoje, em cada geração tem o mover de Deus. A nossa geração que já começou, essa geração... tem que ouvir as coisas do fim dos tempos. Eu te digo que mais de 95% das igrejas maravilhosas estão pregando Jesus, pessoas sendo salvas, abençoadas. 95% dessas igrejas não tem um professor, um ministério de... como eles gostam, escatologia, não tem, ninguém sabe nada do que... Eu encontrei um pastor amigo veterano, ele tem mais anos de ministério do que eu, tem 40, ele tem 50 e poucos. Eu falei, sabe que Jesus está voltando, tem o reino milenar, tem a gênero... Eu não quero saber nada disso, eu amo meu Senhor, glória, não quero saber. Eu falei, temos que alertar o povo, que tem que se preparar, sim, preparar agora e hoje, para a volta do Senhor. Quem não se preparar hoje, aí vem uma série que eu vou dar para vocês, chama-se A Geena do Fogo, a Geena Milenar. Que aí eu vou falar bem mais duro do que eu estou falando hoje. Mas o que eu estou falando por trás disso, sabe o que é? É para te abençoar, para dizer, ó, corre, você que está afastado. Ah, eu sou cristão, mas estou nas drogas. Ah, eu estou lá, namoro todo. Não tem problema. Volta agora. Volta. Eu não estou condenando, não. Talvez você tenha tido boas razões para fazer isso. Ninguém ligou para você na igreja, ninguém te apoiou quando você precisava. Mas olha, não fica chorando sobre a tua coisa. Volta para Jesus.
ouça a palavra. E eu vou garantir a você que em 30 segundos você nunca mais vai tomar droga. Nunca mais. Porque Jesus vai te limpar instantaneamente. Você nunca mais vai precisar ter prazeres da carne ilícitos e pervertidos. Porque o Senhor vai começar a colocar dentro de você. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, mesmo como cristão e até como pastor. Mas sabe de uma coisa? Quando eu comecei a me preparar para o fim dos tempos, Jesus começou a limpar e transformar. E hoje eu não quero mais nada na minha vida do que me preparar para a volta dele, que sei lá, 2017. Eu prometi que ia falar, né? Mas já passou o tempo. Eu vou ter que preparar duas. Uma para ser colocada hoje, Marcos, e a outra antes de domingo. Eu vou falar sobre os fatos. Fatos importantes de 2017, parte 1. A parte 2 eu vou gravar ainda hoje mesmo. E você vai ouvir antes de domingo. Hoje vai a parte 1. Na quinta-feira ou na sexta vamos botar a parte 2, porque tem que entrar a 2 antes de domingo, porque domingo vai ser a parte 3. Você quer orar comigo agora? Quer? Eu vou botar a mão no meu coração, porque eu também, ó. Você sabe de uma coisa? Os anjos caídos do diabo tá furioso comigo. Eu pego esse pastor Júlio que só fala a verdade. Deixa eles, porque eles vêm por um caminho e vão sair por 7. Vão sair mesmo. Não me intimido, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O diabo gosta de assustar. Ele é como um leão. Ele faz assim e os coelhinhos saem correndo. Mas ele só berra. Ele é um leão desdentado. Ele não pode mais comer o cristão, não. Quer orar comigo para você ter uma experiência com o Jesus verdadeiro? Esse que vem para julgar? Põe a mão no seu coração, ou sei lá, põe a mão onde... Faz um ponto de contato agora. Porque essa oração é do Senhor, não é minha, não. Pai, em nome de Jesus, no nome do Cristo ressuscitado verdadeiro, eu peço, eu clamo a Ti neste momento. Invade agora a pessoa que está me ouvindo pela internet. Ó Deus, nós usamos essa internet para ministrar o Teu Espírito e libertar esse cristão que está aí agora afastado. Ele vai voltar agora. Ele vai ser curado agora. Ele vai ser liberto dos sofismas e das mentiras da mente que o cristianismo e o espírito deste mundo, muitas coisas do cristianismo que são doutrinas de demônios, mas Tu és o Espírito que nos guia em toda a verdade. Não sou eu o dono da verdade, mas o Teu Espírito está fazendo uma obra tremenda agora. Prepara, Senhor, essa juventude, porque eu creio que no reino terão mais jovens do que os velhos. Porque aqueles que, quando Jesus voltar, já morreram. E a juventude hoje está ansiosa. Tem jovens buscando um compromisso com o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E a esses, o remanescente da igreja, são crianças que já estão ministrando de 7, 8 anos, que tem como aquele bebê de 3, 4 anos que acordou à noite, Senhor, e disse, Jesus está voltando. Um bebê, Jesus tem que usar porque nós estamos nos afastando da verdade. E aquele bebê disse, Jesus está voltando agora, breve. Um bebê de 3 anos acordou, a mãe ficou preocupada. Senhor, eu sei que foi obra Tua ali. Olha, Satanás, sai da casa dessa pessoa. Sai da vida! Para de perturbar, anjo caído, esse povo de Deus. E aqueles que estão nas tuas mãos, nas garras do diabo, eu, pela última vez, eu digo, sopra Espírito Santo, Espírito de vida, que haja salvação agora na tua vida, porque se isso acontecer agora, você está livre de todo julgamento de Deus. Eu abençoo todos que estão ouvindo agora, todos. Seja você quem for, seja você macumbeiro, crente,
homossexual, pervertido, eu abençoo, sabe por quê? Porque Deus vai te mostrar a verdade. Eu não sou contra nada, eu sou a favor do poder de Deus, sou a favor do reino, eu creio na igreja, eu creio em Israel, eu creio, é isso que eu creio. Mas se você quer se enganar e ficar na tua, eu não posso fazer nada, e muito menos o Senhor. Porque Ele ama e conhece aqueles que abrem o seu coração. A graça de Deus esteja sobre você, meu amado, agora. Desliga agora, quando terminar isso aqui, vai para o teu quarto e diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu ouvi isso. E hoje eu faço uma aliança contigo. Eu vou voltar, eu vou me comprometer, eu vou me preparar, porque eu sei que Jesus está vendo. Abre os olhos do coração para que o povo veja. Eu falo esta oração em nome de Jesus ressuscitado, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que morreu na cruz para nos livrar do mundo pervertido, porque pior do que o pecado é o mundo, porque o pecado habita nele. Eu oro em nome desse Cristo que se transformou em espírito e vida, e ele entra e invade o espírito e o coração daqueles que são dele. Que a graça do Senhor esteja com você nesta noite, porque você está ouvindo isso agora nessa noite, e amanhã e depois de amanhã, porque Jesus prometeu que ele vai ficar com você até a consumação do século que está para terminar. Em nome de Jesus, fica aqui teu amigo pastor Júlio Nogueira da Missão do Farol. E qualquer outra aula, comece a... Eu vou te dizer isso, eu vou colocar no Facebook, se você quiser acessar no Facebook, Missão do Farol, Facebook, um alerta para o povo de Deus. Você vai ver ali, eu vou postar a aula e depois nós jogamos também automaticamente no, como é que se diz? No YouTube. Tem mais de 200 aulas no YouTube. Algumas delas com 1 hora, 2, e por isso eu estou reduzindo para meia hora regravando. O que é que eu faço no YouTube? Entra lá no YouTube e põe Missão do Farol. Já vai abrir. Na hora que abre, diz ali, subscribe ou inscreva-se. Você inscreve, clica ali, pronto. A partir daquele minuto, toda vez que colocarmos um vídeo no YouTube, vai avisar no seu Facebook, olha, tem um novo vídeo da Missão do Farol. Ou vai direto no YouTube, não é isso? E você já tem aula lá, série tal, tem a outra série, tem uma outra, você escolhe. Eu ia logo em cima o fim dos tempos, que já temos 10 aulas de meia hora, eu estou regravando, nós vamos ter... tem outras de 2 horas, mas eu estou regravando. E, finalmente, no nosso blog, que é tudo junto, com letra minúscula, missãodofarol.blogspot.com.br. Pronto, abre ali e vai ter. Nós estamos atualizando o blog. Mas você vai ser tremendamente abençoado. Um grande abraço e até logo mais.